Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal. E se gostar do vídeo, dá um like e compartilha assim também para ativar a sinetinha aqui para receber as notificações de novos conteúdos. Iniciando aqui pelo nosso site, né, Capitalismo é uma empresa de análise, recomendações e consultoria de investimentos. Nós temos diversos produtos, dentre eles o Top Renda Fixa, Top Fundos de Investimento, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, ações, renda fixa e assim por diante. O Invista em Ações são recomendações de bolsa para longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que é a junção do Top Renda Fixa, do Top Fundos e do Invista em Ações, para quem quer montar a carteira diversificada de investimentos. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo em bolsa, né, que também inclui o Invista em Ações. Né, então seria um produto completo aí de bolsa de valores. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos aqui com um desconto bem bacana. Tá? Vou deixar, como sempre, também a parte dos relatórios grátis, caso vocês queiram ter acesso aqui a relatórios com uma abordagem mais fundamentalista. Para baixar qualquer um dos relatórios, é só vocês colocarem um nome, o e-mail, dessa forma vocês vão fazer parte do nosso mailing também, e colocando o celular nós convidamos para fazer parte da nossa lista do WhatsApp, e para fazer direto parte da lista do WhatsApp é só seguir o passo a passo que vai estar aqui embaixo, né? Vocês clicam ali no clique aqui, enviem a mensagem de receber, salvem o nosso contato no celular de vocês e vocês vão começar a receber as nossas mensagens. Se por acaso alguém já pediu para se cadastrar aí nos últimos 5 dias e ainda não está recebendo, eu peço para, por favor, refazer esse passo a passo. Lembrando que é lista, não é grupo, então se vocês têm alguma dúvida, querem conhecer mais a respeito da Capitalizo, podem nos chamar por ali também, lembrando que aqui embaixo tem todos os nossos contatos, tá certo? Hoje, pessoal, trouxe aqui a Patrícia. Tudo bem, Paty? Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. A Patrícia da ZAL Investimentos, que é uma empresa que trabalha com a XP Investimentos. Eu, por muito tempo, trabalhei lá com eles, né? E nós temos uma parceria no nosso canal educacional no Você Investidor, né? E pelo menos uma vez por semana a gente faz um programa em conjunto de perguntas e respostas, né? Respondendo algumas dúvidas de investidores, principalmente para aqueles investidores que querem fazer uma montagem de carteira. E eu combinei, pelo menos, para a gente dar uma variada aqui no conteúdo, né, para não ficar só nós aparecendo, dela participar pelo menos uma vez a cada 15 dias. Né? E o pessoal pergunta muito a respeito de vocês indicam corretora, né? A gente tem uma série de clientes que opera pela Modal, opera pelo BTG, opera pela própria XP, e lá o pessoal que faz o atendimento da minha conta, da minha família. Então quem quiser uma indicação aí vai estar muito bem encaminhado. Eu vou inclusive deixar aqui o contato da ZAL na descrição para quem quiser conhecer mais, assim como o da Você Investidor, que é o nosso canal lá educacional, que tem muito conteúdo, né, pessoal? Aqui tem muita coisa também voltada para essa questão educacional, mas lá basicamente o canal é em função de educação financeira para quem quer aprender mais a respeito do mercado. Tudo bem, Paty? Tudo bem. Já tinha te dado oi, né? Obrigada. Vamos começar então aqui, pessoal. Caso vocês tenham perguntas para a gente fazer nos próximos vídeos, podem colocar aqui na descrição. Tema livre, né? Eu só vou pedir para não colocar alguma coisa de bolsa, de curto prazo, porque todos os dias às 6 horas a gente tem o programa de fechamento com o Danilo, que é o nosso analista técnico, e vocês podem participar e colocar lá. Mas dúvidas referentes a fundos de investimento, renda fixa, montagem de carteira, previdência privada, seguro de vida aí para quem quiser perguntar, né? Lembrando, como sempre, né, pessoal, nada daqui que a gente vai falar é análise, nem recomendação, pode ter alguma opinião nossa, né? Mas não é para ninguém sair comprando nem vendendo nada que a gente falar aqui, tá certo? Então, iniciando, uma pergunta do Luiz: qual o valor para montar uma carteira de investimentos para aposentadoria? Essa é uma dúvida bem comum. Hoje, por acaso, uma cliente de um dos assessores aqui do escritório estava com a mesma dúvida. Na verdade, o importante só é começar, né? É começar a fazer essa carteira para aposentadoria, seja ela através de uma previdência privada, seja ela através de uma carteira de investimentos, tá? Não existe efetivamente valor mínimo. O que a gente pode fazer é a conta de trás para frente, né? Eu tenho a expectativa ou a minha necessidade futura é eu acumular 500, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões, e a gente vai fazer a conta de trás para frente para saber o que é possível fazer e qual é o valor que deveria ser aportado mensalmente, trimestralmente, para que a gente consiga chegar naquele valor, né? Não adianta, por exemplo, eu tenho R$1.000 por mês para guardar
e tenho 2 anos e quero ter R$ 1 milhão. Vai ficar mais difícil, né? Impossível não é, vai que alguém acerta aí a mão na bolsa em alguma coisa, mas não é o comum, né? Então, assim, o que é importante não existe valor mínimo, efetivamente, tá? Por exemplo, só na Previdência, que o valor mínimo ali é R$ 500 de aporte mensal, mas, no geral, não existe valor mínimo para a gente começar. O que é importante é a gente entender de trás para frente como é que funcionaria, tá? Para isso que a gente faz análise, onde a gente vai fazer a conta para ver o que funciona, porque não adianta, o que acontece muito que a gente pega? A conta ser feita com taxas de juros que não existem mais, né? A taxa de juros média do Brasil dos últimos 5 anos foi tanto. Desculpa avisar, mas a taxa média dos últimos 5 anos não tem muita expectativa dela voltar a acontecer, sendo a próxima média do que a gente vai usar de conta para frente, tá? Então é importante a gente fazer essa conta e aí a gente vai chegar no número, a gente tem que guardar tantos R$ 1.000 por mês para isso acontecer, tá? Então, o normalmente, importante e o bacana também fazer, eu não gosto muito dessas projeções assim, né? Mas a gente pode sim fazer, né? Para até ter uma ideia e ser o mais conservador possível, né? Conservador possível, isso aí. A gente nunca vai fazer conta esperando que a taxa de juros vai voltar a 20% ao ano, entendeu? Não vamos fazer isso. Não, e até pode, né? Até pode voltar, nada está escrito que não, mas mas às vezes as pessoas dão uma marretada ali na projeção, né? Isso, exatamente. Dá para ganhar 3% ao mês, 4% ao mês, e ficar aquele negócio meio cabalístico, assim, né? Pô, de onde é que a pessoa tirou 4% ao mês? Né? Porque uma coisa é eu pegar, por exemplo, um ano bom da Bolsa, com a Bolsa subindo 40%, 50% e ações subindo 100%. Outra coisa é eu querer fazer uma média desse valor mensalmente, né? Então, daqui a pouco vai ter meses ali que até ficou no negativo. Que até ficou negativo, exatamente. Né? Então, assim, o que é importante é a gente saber o que existe de disponibilidade, né? Mas também tentar pegar um valor no futuro, porque às vezes o que acontece muito é a pessoa não ter noção mesmo, né? Eu quero ter 5 milhões daqui a 10 anos. Legal, mas o que eu preciso guardar para poder chegar lá, né? Então, pelo menos para a gente ter uma noção. Então, o bacana é a gente faz aí, traça assessoria em cima disso, né? Faz a conta de trás para frente usando alguma perspectiva, e aí vai entrar o perfil do investidor, sensibilidade a risco, sensibilidade à volatilidade, necessidade de liquidez. Então, aí vai entrar tudo dentro desse estudo. Mas em termos de, como ela falou, realmente não tem um valor mínimo. É óbvio, né, que quanto mais a pessoa tiver, ela já pode iniciar com uma carteira mais diversificada. Mais robusta. Mas às vezes eu vejo o pessoal muito preocupado em já iniciar diversificado e não tem necessidade, né? Eu quero ter, por exemplo, metade do meu dinheiro em renda fixa e metade eu quero ter numa carteira de ações. A minha carteira de ações vai ter entre 8 e 10 ativos. Ela não precisa começar com 10 ativos. Como o objetivo dela é de longo prazo, ela pode comprar um esse mês, outro mês, e principalmente não empenhar para o longo prazo o que vai usar no curto prazo. Né, para não ter que chegar daqui a 2 anos e ter que resgatar, ou então ficar se sabotando, né? Passou 5 anos. Que é o que acontece muito, na verdade. Passou 5 anos, juntou um bolo de dinheiro. Agora eu vou comprar um apartamento na praia. Nada contra, né? Mas ela compra um apartamento na praia e começa todo aquele processo de novo. Então, exatamente. Coloquem o mínimo possível. E o que faz diferença é o juros sobre juros, né? É o juros sobre juros. O que faz diferença é eu sair dos 1.000 para 100 mil para depois 800, 1 milhão e não começar sempre de novo, né? Porque o juros sobre juros todo mundo sabe que é a mágica do mercado financeiro. Isso aí. Outra pergunta que também aparece bastante, como funciona a marcação a mercado dos títulos públicos? Tanto os títulos públicos a gente vê a marcação a mercado, seja eles o título público direto, né? Quando a gente compra direto pelo Tesouro, ou fundo que tem a posição em título público, principalmente ali título que é indexado à inflação e título que é pré. Os que são indexados ao CDI não mexe muito, não tem muita volatilidade, porque ele segue o CDI efetivamente, né? Então o CDI sobe, ele sobe junto, o CDI cai, ele cai junto. A Selic. Mas os títulos... A Selic, perdão. Que no final das contas é a mesma coisa. Nos casos dos títulos que eles são as NTNs ou os títulos pré, a gente tem, né, dentro do mercado a taxa de juros futura. Tá? A taxa de juros futura é basicamente tudo que a gente tem no mercado financeiro é balizado por essa taxa. Então, ela nada mais é do que a expectativa do mercado com relação ao que a gente deve ter de taxa de juros no Brasil nos próximos anos. Tá?
As taxas, elas têm taxas mais curtas e taxas mais longas, tá? É como se fosse o relatório Focus, né, específico ali para prazos longos, tá? Então, basicamente uma expectativa de mercado, onde as pessoas vão lá e negociam esses contratos futuros na bolsa. E ali, o que vai levar em conta isso? Vai levar em conta, por exemplo, como é que está a economia hoje? O que a gente tem de expectativa que vai acontecer pelos próximos anos? A expectativa é boa? Não é? Então, sempre que existir uma expectativa melhor, a tendência é que a taxa de juros futura ela caia, né? A gente vai ter menos inflação, a taxa de juros vai ser menor, que seria bom para o Brasil crescer e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver um título, por exemplo, que eu comprei ele IPCA mais 5%. Eu acho até com o exemplo pré-fixado, eu acho que fica mais fácil, né? Pode ser, né? Por exemplo, eu comprei um título hoje que estava pagando 7% ao ano, tá? E a taxa de juros hoje está em 6,5%, tá? Então, eu consegui comprar ali um título a 7%. Se a taxa de juros for para 8%, sair de 6,5% e a taxa de juros for para 8%, para quem comprou o título a 7%, naquele D0, naquele momento, isso é ruim, né? Afinal de contas, quem for comprar um título novo naquele dia que a taxa de juros está a 8%, ele vai conseguir comprar um título pagando mais. O que vai acontecer? Esse título de 7%, ele vai ter um deságio dentro do mercado se eu for vender ele antecipadamente. É por isso que esses títulos oscilam, isso é a marcação a mercado. Nada mais é do que transformar para o D0, para aquele momento que eu estou, refletindo o que a expectativa de mercado está acontecendo, tá? O que é importante a gente lembrar? Sempre que eu comprei um título, o que eu comprei, ele vai ser honrado lá no final. Então, não importa se eu comprei o título que vai pagar 7% ao ano, o título é de 10 anos, no meio do caminho, a taxa de juros foi a 9, foi a 10, foi a 5, foi a 2, não importa o que vai acontecer. O investidor vai enxergar o valor oscilando no meio do caminho, só que lá no final, depois de 10 anos, por exemplo, eu vou receber 7% ao ano. Exatamente, tá? A taxa que foi contratada. A taxa que foi contratada. A taxa contratada não muda, tá? O contrário também acontece. Eu contei o lado ruim. Existe o lado bom também. Né? Se eu comprei um título a 7, que me paga 7%, a taxa de juros foi a 5%, quem for comprar o título em outro momento, lá na frente, quando a taxa de juros estiver a 5%, também não vai conseguir comprar um título pagando 7%, também vai estar pagando menos. Esse investidor que tem o título pagando 7%, ele tem um título que muita gente no mercado gostaria de ter, né? Então, essas pessoas, esses investidores, vão aceitar pagar mais por aquele título do que ele de verdade vale naquele momento. Então, a gente vai passar a ter um ágio dentro do título, que é quando vale a pena a gente vender antecipadamente, analisando a estrutura da carteira. Tá? Então, ele sempre vai refletir a expectativa de mercado. Tem muita gente que opera, né, essa expectativa, inclusive principalmente os fundos multimercados, né? Eles operam bastante isso, né? Sim. Para quem já estava acompanhando, o que a gente teve ali do ano passado até, sei lá, mais ou menos maio desse ano aí, onde a gente teve aquele boom ali dos fundos multimercado, que praticamente todos os fundos estavam dando certo, era mais ou menos isso, né? Praticamente todos os gestores tinham uma visão muito clara do que estava acontecendo naquele momento, né? A taxa de juros estava em queda, a inflação estava em queda, depois a taxa de juros estabilizou. Então, assim, não que não pudesse mudar nunca, mas então todo mundo não, é isso que vai acontecer e é nisso que a gente vai fazer a operação, né? Então, por isso que a maioria desses fundos que estavam com esse tipo de operação, pelo menos nessa parte, acertaram muito a mão também nesse momento. A previsibilidade era muito grande também. Né? Isso aí. Então, muito... E tem investidor, pessoa física que opera sozinho no tesouro, né? A gente tem caso. Não é fácil fazer isso, mas também existe essa possibilidade. Né? E tem que ter muito cuidado, né, antes de investir, porque muita gente não sabe desse detalhe da marcação a mercado, dessa volatilidade. E a maioria desses títulos tem um vencimento muito longo, né? Muito longo. Pega IPCA mais, tem IPCA mais com vencimento em 2050, né? 2055 tem já. Né? Imagina, a gente está falando de muito tempo. Mas o que é importante? Eles têm liquidez diária, né? Sim. Eu posso vender. O que acontece de vendas feitas erradas, né? Eu quero comprar título público porque eu posso sair a qualquer momento. Pode, é verdade. Tu pode ir lá e vender. Não quer dizer que tu vai receber o quanto que tu contratou, né? Tu pode receber menos ou pode receber mais do que tu tinha contratado. Então, é importante não confundir ter liquidez com garantia de taxa. São duas coisas diferentes que a gente vai ter. Isso aí. Então, muito, muito cuidado com essa questão do vencimento, né? Porque, importante, quanto mais longo, maior é a volatilidade. Maior a volatilidade.
essa curva, ela é multiplicada pelo tempo que eu tenho até o título vencer. Então, o título vai vencer o mês que vem, o ano que vem, a minha volatilidade vai ser muito pequenininha porque eu tenho muita previsibilidade. Até 2055, que nem o Thiago falou, a gente não tem quase nenhuma, né? Então, tudo que existe de imprevisão neste meio do caminho, para cima e para baixo, vai ser multiplicado pelo tempo que eu tenho até o meu título vencer. Aí tem outras opções, como por exemplo, IPCA+, tem debêntures, que tem vencimento mais curto e coisa, a não ser que a pessoa queira mesmo. Eu quero até 2050. Né? Eu quero até 2055 garantir que eu vou ter um ganho de 5% real. Maravilha, daí tem o... É para aposentadoria, vou deixar para o meu neto, vou deixar para o meu filho, ok, vale. Mas assim, não fica olhando no meio do caminho se o título cair, né? Não pode confundir uma coisa com a outra. Isso aí. Como funciona um fundo de crédito privado? Os fundos de crédito privado de renda fixa, eles são basicamente os fundos que eles compram títulos de crédito, não só os bancários, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, ali as debêntures, que são um dos principais ativos que esses fundos têm, tá? Vão ser debêntures. Pode ter FDIC em algum desses fundos em proporções pequenas, porque FDIC ele já é normalmente exclusivo para investidor qualificado, então existe um percentual máximo. Eles podem ter CRI e CRA, mas principalmente o que esses fundos acabam tendo são debêntures, notas promissórias e notas compromissadas. Tá? São basicamente esses ativos que tem. Né? Tem alguns fundos aí que a gente pode citar, acho que um dos que a gente mais comenta é o Sparta Top, que é um bom exemplo de fundo de crédito privado, que tem uma carteira absurdamente diversificada, que o que eles fazem é comprar principalmente debêntures de grandes empresas, a grande maioria dos títulos ali que eles têm são empresas de primeira linha, e com exposições concentradas muito pequenas, né? Então, é a oportunidade que eu tenho, né? Se eu posso comprar um crédito privado direto? Posso ir lá e comprar uma debênture, por exemplo. Se eu for comprar um fundo, eu vou ter 70, 50, 100 emissores diferentes, em vez de eu comprar uma debênture só, tá? Mas, basicamente, os de crédito privado são os fundos que a grande parte da sua posição não vai estar em título bancário. Eles normalmente têm uma posição pequenininha, né? Normalmente chega 5 a 10% até chega em letra financeira, alguma coisa assim. Isso, tá? Que essas letras financeiras que a gente tem de banco que já pagam mais, né? Letra financeira já é um ativo que paga mais do que um CDB, por exemplo. E normalmente o que eles usam de caixa fica em título público, né? Para poder usar o valor para poder resgatar. Esses fundos têm uma vantagem óbvia, né? Justamente por eles serem investidores institucionais, né? Eles têm acesso a outros títulos que às vezes a pessoa física não tem. Não tem. Né? E eles têm muita... E não é nem às vezes, assim, ele é bem recorrente, assim. Um exemplo que eu sempre dou, tem uma debênture que foi lançada da Localiza. A grande maioria desses fundos de crédito tem. Pessoa física com essa debênture aí não tem. É difícil, né? É difícil alguém... E fora que eles fazem uma gestão muito boa. Por exemplo, essa mesma questão de ágio tem também nesses títulos, né? E eles conseguem negociar isso de uma maneira mais rápida, vamos dizer assim, né? E é bastante interessante por essa questão da diversificação, mas é uma categoria de fundo de renda fixa, né? É porque tem que estar lá renda fixa crédito privado, né? Claro, ele não é um fundo DI, mas é um fundo que tem títulos de empresas. Se a gente for pegar assim, se a gente for pegar o DI e um fundo que seja de LFT, eles vão ser o risco bem pequenininho, né? Ele é um risco um pouco a mais, porque eu estou correndo o risco de quem está emitindo o título para mim, né? Isso aí. Nesses casos, o que é importante é saber em que esse fundo está investindo e saber a diversificação. O Sparta eu sempre dou de exemplo, porque ele é um bom fundo para quem está começando nessa parte, por causa da diversificação que o fundo tem. Mas nas corretoras aí tá cheio de fundo. Cheio de fundo. Só cuidado, né? A pessoa, a gente vai falar cuidado, tem que ver qual é o fundo, tem que ver a carteira do fundo, os títulos que tem, porque às vezes o pessoal só olha lá e diz, tem empresas do setor farmacêutico, empresas do setor de alimento, mas a gente não sabe nem qual é o título que tá ali. Né? Então tem que conhecer bem, né? Até porque tem muita coisa boa, mas também tem coisa que é meia boca. Não vou dizer ruim, mas tem coisa que é meia boca, né? Não, e tem que cuidar da análise de crédito, que é o mais importante, né? Saber como, se essa análise de crédito que é feita para a entrada dos títulos dentro da carteira, se ela é realmente feita de um jeito sério, né? Sim.
Qual renda fixa paga 1% ao mês? Essa é outra pergunta também, né? Eu quero ganhar 1% ao mês. Hoje nenhuma mais, né? Hoje a gente não tem mais nenhum título aí que paga. A não ser quem carregou o título de antes, né? Hoje eu tive um cliente que teve um título aí que venceu um CDB de 18,44% ao ano. Óbvio que eu não tenho o mesmo título para oferecer para ele, né? Hoje não tem mais, né? Hoje é ilusão a gente pensar que um título aí vai pagar 1% ao mês. Para que vocês tenham noção, isso dá quase 200% do CDI no mês, tá? A média aí do CDI está 0,54, 0,56. 1% ao mês dá quase 200 do CDI, né? Isso é muita coisa. Isso é um fundo multimercado da categoria já dos mais agressivos que conseguem entregar, né? Hoje não tem, realmente renda fixa hoje não tem, só quem conseguiu carregar. Eu acho que é importante, assim, também, da mesma forma da projeção da aposentadoria, o pessoal fica muito preocupado com números fixos, né? E, na verdade, quando a gente pensa em rentabilidade, principalmente essa que é a mais controlável, vamos dizer assim, que é o percentual do CDI, tem que pensar em percentual do CDI. Porque Exatamente. Ganhar 1% hoje é bom. É muita coisa. Teve época que não era. Mas lá em 2014 tinha título que pagava IPCA mais 10 sem imposto de renda. Então ganhar 1% naquela época não era bom. Ah, não, 1% é bom. Não, tu tá deixando de ganhar dinheiro. Então não pensem muito nessa questão do número fixo, que como eu brinquei lá é meio cabalístico, assim, né? Um número muito arbitrário, mas sim um número, o quanto eu quero ganhar a mais da renda fixa. Eu quero ganhar o dobro da renda fixa, o triplo da renda fixa. Ou o quanto eu quero ganhar a mais do que a inflação. Isso, né? Isso aí. Para quem está pensando num prazo maior. Porque assim, de nada adianta eu ganhar 1% ao mês, na conta de padeiro ali 12% ao ano, se depois a inflação for de 14% ao ano. Eu não adianta nada. Não estou ganhando nada. Eu estou com dinheiro. E justamente esse tipo de cálculo, como já aconteceu, como tu deve pegar aí clientes também, já aconteceu que chegar para a gente cliente carregado com pré-fixado. Mas assim, ó, 40% da carteira pré-fixada, porque tava naquela que tava bom. Nossa, 11% ao ano, 10% ao ano tá muito bom. Chegou... Exatamente. Mas a gente não pode esquecer que pode subir mais, né? E dependendo do título, um título público até a gente pode, mesmo com prejuízo, pode negociar. Mas tem muito título, principalmente CDB, que não dá nem para negociar aquilo, né? Não, tu tem que aguardar até o vencimento. Aí tu tá um custo de oportunidade gigante, né? Então, muito cuidado com essa... Hoje a gente até consegue vender título pré, né? Antecipadamente. O que não significa que vai ser bom. É que a mesma coisa que eu falei antes. Ter liquidez não significa garantia de taxa, né? Então, assim, é super importante isso. O mais importante é entender que estou montando a minha carteira para ganhar tantos por cento do CDI. O meu objetivo é... Tanto que a primeira pergunta que a gente faz quando a gente está apresentando uma carteira para o cliente é... se eu te falar que o objetivo da carteira é 130 do CDI, tu tem noção de quanto que é isso? Tenho ou não tenho? Se a pessoa não tem, a gente explica. Se a pessoa tem, ok, é a partir dali que a gente vai seguir. Porque é isso que é importante, né? Isso aí. Bom, vamos encerrar por aqui. Hoje tem mais algumas perguntas, mas até para não ficar muito longo, a gente... 20 minutos, 25 tá mais do que bom, senão a gente fica 2 horas falando, né? E como eu falei, tá, pessoal, coloquem as perguntas de vocês aqui nos comentários e podem colocar lá no WhatsApp, e aí na outra semana a gente volta aqui com mais perguntas e respostas aqui. Queria agradecer a Paty. Muito obrigado. Um prazer. Um abraço a todos, até mais.